Louvado seja Deus, glória a Deus. Esse é o nosso Paripense, pensando aqui com o pastor Adalto Rocha. Do meu lado aqui, o pastor Noé Vieira. Louvado seja Deus para a sua vida, pastor Noé Vieira. O pastor Noé Vieira é pastor aqui da Igreja Montesa, aqui no Parazinho, né, pastor? É isso? Primeiramente, obrigado, pastor Adalto, pelo convite. Sinto muito lisonjeado pelo convite que o senhor tem feito a gente. Sempre tive essa vontade e desejo de participar do seu programa, né? Agradeço mais uma vez pelo convite, parabéns pela audiência, o alcance que o senhor tem tido. O senhor tem sido um canal de bênção, um instrumento de Deus na vida de muitas pessoas. Estamos lá desde 2016, em Parazinho, a direção do trabalho lá, para a honra e glória do Senhor Jesus. Qual são os dias de culto lá, pastor? Os nossos cultos são quarta, sextas, primeiro sábado, que é o Santa Ceia, e nos domingos. Louvado seja Deus. Quando você desejar fazer uma visita ali, estiver no Parazinho, Na rua Miguel Rodolfo, número 115, 115. próximo ao NASF. Ali, pastor, é campo ou é... Não, ali é campo. É Ali campo, né? Brigada Regional 4. Mandar um abraço aqui para o nosso pastor regional, nosso pastor Israel, né, que Deus abençoe ele. Israel Góes. Pastor Israel Góes. Glória, Deus abençoe o pastorzão aí. Pastorzão, pois fique à vontade, esse aqui é o nosso Paripense. Hoje nós vamos estar abordando sobre a volta de Cristo, sobre a volta de Jesus. Eu já lhe convido a compartilhar essa live para que outras pessoas estejam aqui conosco. Vai ser um tema muito abençoado para os nossos dias de hoje, em nome de Jesus. Compartilhe, faça a sua pergunta, porque estamos aqui com o reverendo pastor Noé Vieira e você tem que aproveitar essa oportunidade para fazer a sua pergunta a esse grande homem de Deus, no nome de Jesus. Vai compartilhando para que outras pessoas estejam aqui conosco, conectado, interagindo para a glória de Deus. Eu queria pedir ao pastor para fazer uma oração em nome de Jesus. Pastor. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Te convido aí você na sua casa, nosso telespectador, a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e meditar com o nosso Deus que está nos céus. Pai amado, Senhor da glória, graças te damos, Senhor, por esta noite maravilhosa. Nós estamos aqui, meu Pai amado, através deste veículo, ó Pai querido, de comunicação. Deus, seja para a tua honra e para a tua glória, que diminua nós e que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que nessa noite, ó Pai amado, vidas possam ser alcançadas e que nessa noite também possa ser noite de salvação para aquelas pessoas que precisam de Ti, precisam de uma bênção, que precisam, ó Pai amado, ser resgatadas. Em nome de Jesus, faz segundo a tua vontade e o teu querer. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus, o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Eu quero louvar a Deus aqui por a vida do nosso irmão Daniel Negrão. Um abraço para o irmão Danielzão, homem de Deus, Homem viu? do Hang Lanche. Homem do Hang Lanche. Estive lá hoje mais cedo, tomei um cafezinho abençoado lá. Homem de Deus, viu? Louvado seja Deus. Passou no Hang Lanche. Diga-se de passagem, que estava até comentando lá que eu não gosto de empadinha. A primeira empadinha que eu gostei foi de lá, que eu comi hoje lá, empadinha deliciosa. Pois O Danielzão, pronto. uma benção lá. Glória a Deus. Então, empadinha, né? Foi uma empadinha de frango lá, que estava uma benção dos céus. Parecia o maná que tinha enviado dos céus. Era mesmo, pois eu tenho que comparecer lá de manhã para tomar esse café com essa empada em nome de Jesus. Deus abençoe a Zeneide. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui conosco pelas redes sociais. Você que não compartilhou, compartilhe. Nós vamos estar abordando sobre a volta do Deus Todo-Poderoso, a volta do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, porque nós cremos que Ele vai voltar, nós cremos que qualquer hora Ele vem buscar o seu povo, Ele vem buscar a sua igreja. Não é isso, pastor Laveira? É um tema, pastor, que eu particularmente amo demais de paixão, né? Afinal de contas, o nosso segundo passo, o primeiro passo é aceitar a Jesus, o segundo é fazer o ID do Senhor, falar das suas bondades, seus grandes feitos e também pregoar o seu retorno, né? A vinda de Cristo. Vinda de Cristo essa que, talvez possa dizer infelizmente, porque muitos pregadores, não todos, mas alguns pregadores têm deixado de lado esse tema tão abençoado, que é a vinda de Cristo. Né? Tem exaltado tanto o homem que tem acabando esquecendo de exaltar o Criador, esquecendo esse tema principal e primordial na vida do cristão, que é o retorno glorioso de Cristo. Verdade, hoje a gente quase não vê mesmo pregação sobre a volta de Cristo, e o próprio Jesus nos orienta, né, que qualquer hora ele pode voltar, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, então nós devemos estar preparados para que qualquer hora o Senhor Jesus Cristo venha buscar o seu povo. Se você fosse deixar um texto bíblico da volta de Cristo, pastor Noé Vieira. Queridos, eu queria, antes de mais nada, pontuar aqui algumas
algumas coisas que eu deixei aqui escritos, que eu gostaria de pontuar. Primeiro que a volta de Cristo não é uma história de carochinha, como algumas pessoas pensam, nem tampouco é algo que é criado por homens, né? É algo que é divino, né? E nós, se usarmos a carta magna que rege a humanidade, que é a nossa Bíblia, encontramos nela mais de 2.500 citações diretas referentes à vinda de Cristo, né? Podemos deixar aqui claro, primeiro, um texto que eu gostaria de compartilhar com a igreja, que se encontra no Novo Testamento, lá na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo de número 9 e versículo de número 28. Você que está na sua casa e quiser acompanhar, bem-vindo, senão apenas tome nota, que diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Então ele veio a primeira vez e virá a segunda vez, como está escrito em Hebreus 9 e 28. Ele garantiu que voltaria a segunda vez. Mas não de nada valeria pregarmos ao retorno de Cristo, não entendemos a primeira vinda de Cristo, que ele veio como homem, ele veio, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mas com um propósito de morrer numa cruz, para nos darmos o direito da salvação. E ele retornará uma segunda vez, né? E essa é a nossa esperança. Inclusive, coincidentemente, estava até ministrando a palavra de Deus na última sexta-feira, se o senhor me permite, na nossa igreja, na doutrina, e estava comentando acerca dos nossos pais na fé, que eles tinham esse fervor acerca da volta de Cristo tremendo. Eu me recordo de uma certa situação em que um irmão foi perguntado numa parada de ônibus, foi questionado: você está esperando o ônibus? Não, estou esperando a vinda de Cristo. Agora, se o ônibus voltar antes, aí eu entro no ônibus e vou ao meu destino final. Ou seja, os cristãos devem sim ter essa garantia do retorno de Cristo. E eu pontuei, gostaria de falar daqui a pouco mais sobre essa garantia que Cristo deixou para a gente, que ele retornaria, que ele voltaria para nos buscar. Louvado seja Deus. Isso é muito interessante, né? Ele não estava esperando o ônibus. Isso porque assim, o cristão verdadeiro, o cristão convicto, ele tem a certeza da sua salvação. O cristão convicto, ele deve sim ter a garantia que Cristo voltará. E a nossa esperança, como diz o louvor, nossa esperança é a sua vinda, do Rei dos Reis vir nos buscar. Agora vem o questionamento: quando? Quando acontecerá esta promessa? Né? A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 7, que todo olho verá. Ou seja, independentemente de você crer ou não, se você ser cristão ou não, ateu ou não, gnóstico ou não, se você ser batizado ou não, ela acontecerá, a vinda de Cristo. Todo olho verá. Nós não sabemos, como homens, não há, como diz o louvor, que a minha mãe gosta muito de cantar, não tem computador que possa descrever nem computar a volta exata que Jesus irá voltar. O problema é que muitas pessoas, queridos, amados irmãos ouvintes, telespectadores, internautas, é que têm deixado de lado esse fervor, esse ânimo, essa garantia que Deus deixou para a gente do retorno de Cristo. Talvez, por muito se falar que Cristo voltaria, talvez, entre aspas, para muitos perdeu a credibilidade, mas aí que se enganam, porque é aí que está mais próximo ainda do retorno de Cristo. Louvado seja Deus. Uma vez que ele próprio, palavras do Senhor Jesus, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São João, o apóstolo do amor, no João capítulo 14, vai dizer: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e voltarei para onde eu estiver, estejai vós também. Então é uma garantia que o próprio Senhor Cristo nos deixou, que ele voltará. Louvado seja Deus. Esse é o nosso Paripense. Isso aqui é apenas um trechinho do que vai estar acontecendo aqui durante alguns minutos aqui no nosso Paripense Cast, aqui com o pastor Noé Vieira, explanando sobre a volta de Cristo. É interessante que ele já abordou no início, que não é a primeira, é a segunda. É a segunda volta. Porque a primeira, Jesus já veio quando o Verbo se encarnou, quando o Verbo veio a essa terra. Então é a segunda vez que Cristo vai vir aqui nessa terra. Não é isso, pastor Noé Vieira? Com certeza, né? E é um assunto muito abrangente a volta de Cristo. Muito abrangente. Por exemplo, podemos abranger aqui
nesse mesmo tema, né, o tópico de como acontecerá, qual a dinâmica desse grande evento, desse maior evento da humanidade. Eu costumo dizer que é o evento que se dará ao ponto final da humanidade. Pastor, olha que forte. Eu costumo dizer que a volta de Cristo, segundo o retorno glorioso de Cristo, será o ponto final da humanidade, né? Porque se você parar para analisar as Escrituras, toda a dinâmica está descrita na Bíblia. Se você olhar em 1 Tessalonicenses, vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4 e versículo de número 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Olha como vai dizer. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, descrito na Bíblia, não somente nessa parte, nesse verso, mas em outras referências bíblicas, mostra como vai se suceder a dinâmica. Jesus Cristo voltará nos ares, os mortos em Cristo. Quem são esses mortos em Cristo? São os fiéis. Os fiéis que faleceram, que já morreram, que já partiram para a glória. Morreram com Cristo. Que morreram com Cristo, né? Estes serão ressuscitados. Vai ser um evento tão tremendo que eu, por mais a imaginação fértil que eu possa ter, eu não consigo descrever a imaginação de como será esse evento, porque a Bíblia vai dizer que os mortos ressuscitarão. Então, deixa eu entender, pastor, se eu estiver enganado, o senhor me corrija, por favor, que os túmulos se abrirão, os sepulcros serão abertos, né? A própria Bíblia narra que até os mar vai entregar os corpos. Vai entregar os corpos. Então, vai ser um evento tremendo. Os fiéis, os que morreram em Cristo, ressuscitarão. Somente os que ressuscitarão. E os infiéis, os que morreram sem Cristo, mortos estão, mortos estarão. Esses morrerão. Esses não vai ressuscitar. Não ressuscitarão em corpo. Não ressuscitarão em corpo. Acontecerá que após os 1000 anos, serão todos passados pelo tribunal de Cristo. Isso aí é um assunto para um outro podcast, também é muito abrangente, acerca do milênio, né? Que é uma bênção. Mas os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós. Eu costumo dizer, pastor, que eu faço parte de uma geração, eu, o senhor, você que está nos escutando, fazemos parte de uma geração que não morreremos. Nós fazemos parte de uma geração que veremos a glória de Deus, que veremos os céus se abrirem, que veremos Deus, aleluia, abrir os ares e o Senhor Jesus Cristo descendo nas nuvens para arrebatar a sua igreja, dizendo: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança aquilo que está preparado desde a fundação dos séculos. Louvado seja Deus. Eu queria louvar Deus aqui por a vida do Márcio Fonseca. O Márcio Fonseca, ali da Igreja de Deus Semeador, ali de Camocim. Deus abençoe, meu querido, a sua vida, a sua família, a sua casa. Eu queria louvar a Deus por a vida da Cris Silva, louvado seja Deus. Aline Alcântara, que o Senhor venha abençoar poderosamente a vida de vocês. Talvez estamos já com uns 10 a 15 minutos já nessa live, eu já vi aqui coisas já profundas aqui sobre a volta de Cristo, que os mortos vão ressuscitar primeiro, depois nós vamos ser transformados e vamos ao encontro do Senhor nos ares, e assim vamos estar para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Essa é a maior esperança do cristão. A maior esperança do cristão, e eu costumo dizer, pastor, que quando eu falo desse assunto, eu sou muito sensível acerca de ouvir a voz de Deus. Quando eu falo sobre esse assunto, eu me estremeço, porque é muito tremendo falar sobre esse assunto, como já foi dito aqui, por mais que por muitas vezes tenha sido esquecido em alguns púlpitos, mas é uma realidade, é um fato que irá acontecer. Tudo isso se encaminha através das promessas de Deus que estão descritas na Bíblia, para que esse acontecimento glorioso, diga-se de passagem, está breve a acontecer. Acontecimento esse que eu digo que está breve, por quê? Porque por muitas vezes, talvez o senhor tem o seu hábito de pregar, de trazer as mensagens do Senhor em cultos campais. Certamente o senhor trouxe mensagens sobre essa, da vinda de Cristo.
Talvez você escutou nos seus evangelismos pessoas como eu já escutei lá em Parazinho dizerem assim: ah, mas desde menino que eu escuto dizer que Jesus vai voltar e que Só que tem. agora Jesus não volta. Talvez você já escutou isso, como eu já escutei. Mas aí é que se enganam, porque agora é que está mais próximo à vinda de Cristo, meu irmão. Agora que está mais vinda, está se afunilando, queridos. E só existem dois caminhos. Como a Bíblia descreve, um largo e espaçoso que leva à perdição. Outro dia eu vi nas redes sociais, como eu sou adepto das redes sociais, vi uma igreja enorme, linda, diga-se de passagem. O pastor fez uma espécie de dinâmica com a igreja, pediu para que todos fechassem as luzes e pediu para que todos gritassem em alta voz. Todo mundo gritou, continuamente, durante uns 5 segundos. E foi um barulho terrível, estridente aos ouvidos. Depois pediu para que acendesse as luzes e disse: assim será a tormenta eterna. Pelo menos será parecido com isso. Ranger de dentes, gritaria e trevas. Porque a luz, segundo as Escrituras, ou melhor, as trevas, segundo a ciência, é a ausência da luz. A escuridão é a ausência da luz. E a luz, segundo as Escrituras, é o nosso Senhor Todo-Poderoso, onde nesse lugar de tormenta não haverá luz. Então será trevas, será escuridão, ranger de dentes, prantos. E o outro caminho estreito, espinhoso, difícil de se trilhar, mas recompensante. Eu garanto a você que está me escutando, eu que tenho já 29 anos de idade, desde que me entendo de gente, que sou da igreja, filho de pastor, irmão de pastor, mandar um abraço. Filho de pastor, né? Filho de pastor. Louvado seja Deus. Mandar um abraço para meus irmãos que também são pastores, um na Itaitinga e outro no Jabuti, ali em Eusébio, perdão. E desde quando me entendo por gente, eu entendo que é gratificante servir o Senhor. Provas vêm. O próprio Senhor Jesus Cristo nos garantiu que não seria fácil, mas Ele garantiu que valeria a pena. Louvado seja Deus. Você que não compartilhou, vá compartilhando aí para que outras pessoas, né, pastor Por favor, compartilhem, comentem. Esteja conosco aqui nessa live, aprendendo mais da palavra de Deus, fortalecendo a fé e compreendendo que Cristo virá, Cristo qualquer momento, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, o próprio Jesus orientou, mas que todo o povo dele e toda a humanidade esteja preparado, vigilante, porque qualquer hora a trombeta toque, o Senhor da glória virá buscar o seu povo, para que a gente esteja com Ele para todo sempre ali nos céus de glória. Não é isso, pastor? E nesse mesmo dia da vinda de Cristo acontecerá alguns acontecimentos, ocorrerá alguns acontecimentos que eu pontuei aqui também. Primeiro, no mesmo dia acontecerá o arrebatamento dos santos, que serão transformados, serão perfeitos. No mesmo dia o diabo será preso. No mesmo dia os infiéis que estão mortos continuarão mortos e os que estão vivos morrerão. No mesmo dia a terra ficará vazia e no mesmo dia iniciará o milênio, onde a terra terá 1000 anos aí de descanso, onde após esses 1000 anos o Senhor Jesus voltará uma outra vez para o tribunal de Cristo daqueles que precisaram passar pelo tribunal de Cristo. Então é um acontecimento, queridos, maravilhoso, um acontecimento tremendo. Eu te convido, a você que ainda não aceitou a Jesus, te convido a você que ainda não entregou a sua vida para fazê-lo. E assim também, assim como eu, assim como o pastor, assim como o nosso querido amigo que aqui está, você telespectador, também aceite a Jesus e tenha essa mesma esperança que Cristo vai voltar. Essa é a nossa maior esperança. Pastor Noé Vieira, me diga uma coisa, na sua experiência de cristão, eu acredito que muito anos mesmo na fé você tem, filho de pastor, irmãos de pastores, o quadro a qual nós estamos vivendo é um quadro, talvez, que nem você acabou de falar, que muitas pessoas não estão pregando mais o retorno de Cristo, muitas pessoas esqueceram que Jesus vai voltar. Diante da sua experiência, você acha que todas as profecias bíblicas estão se cumprindo para o retorno de Cristo? Sem sombra de dúvidas, as profecias estão se cumprindo. E, inclusive, aquela que muitas pessoas ficam tristes, mas é um fato, na realidade, a Bíblia vai dizer que, devido à iniquidade dos homens, o amor de muitos se esfriaria. Se você olhar, tirar um pouco do pé da letra, um pouco do contexto, você vai entender que o amor de muitos está se esfriando em todos os aspectos da humanidade. Está se esfriando no seio familiar,
está se esfriando também no sentido de amar o próximo, onde a Bíblia vai resumir os 10 mandamentos em 2, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ora, como é que eu vou amar aquele, ou melhor, amar aquele que eu estou odiando, que eu estou vendo? Como é que eu vou poder amar a Cristo, a Deus, que eu nunca vi com os meus olhos carnais? Então, eu costumo dizer, querido pastor, que se com Cristo, onde nós vivemos, nesta era atual, já é difícil de se viver, imagina sem Cristo. É verdade, viu? Você falando desse texto aí, eu sempre costumo pregar que é um dos maiores sinais de Cristo. Quando ele fala lá em Mateus capítulo 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor, na minha versão, diz de quase todos esfriará. Isso é muito forte o que Jesus fala sobre o retorno dele, por se multiplicar a iniquidade. E a iniquidade, nós sabemos que quem pratica a iniquidade é alguém que já conhece. Porque quem não conhece pratica a impiedade. Mas quem conhece as Escrituras pratica a iniquidade. É alguém que conhece, é alguém que ouviu falar, é alguém que já teve convicção da certeza da vida eterna, mas o amor esfriou, a iniquidade entrou, a ponto de não mais esperar o retorno de Cristo. E nós estamos vivendo nesse período. Nós estamos vivendo nesse tempo de muitas pessoas, muitas vidas esfriando espiritualmente. Isso significa dizer, pastor, que Jesus está voltando. E, como eu falei, torno a dizer novamente, é um fato que está a acontecer e breve acontecerá. Com todo respeito aos nossos amigos das outras religiões, mas talvez alguém possa se levantar e perguntar: pastores, evangélicos, ou melhor, cristãos, o que é que me garante que é Cristo que vai voltar? O que é que me garante, pastor? Uma vez eu fui questionado, por quê? Que só Jesus é que vai voltar? Por que só Jesus é que vai salvar a humanidade? Como a própria palavra fala, que Ele é o Salvador. Eu tive que analisar um pouco sobre esse texto, ou melhor, sobre esse assunto, e descobri algumas coisas interessantes. Eu gostaria de compartilhar nessa noite. Amém, amém. Fique à vontade, pastor. Se você for parar para analisar os grandes líderes das grandes seitas, das grandes religiões, a única religião, percebem o que eu estou falando, a única religião que nos dá o atestado de garantia do retorno do seu mestre é o cristianismo. Como assim, pastor? Vamos lá. Se você parar para analisar, vai estar lá na França um túmulo de um homem chamado Allan Kardec, ou então Leon Reville, pai do Espiritismo. Lá vai estar o túmulo dele com o nome: jaz aqui os restos mortais de Allan Kardec. Se você for lá em Meca, lá vai estar o túmulo de Maomé, escrito: jaz aqui os ossos de Maomé. Se você for na Índia, vai estar lá os restos mortais do primeiro Buda, Siddhartha Gautama. E lá também vai estar escrito assim: aqui repousa os restos mortais de Buda. Grandes mestres, idealizadores, incentivadores das grandes religiões, todos lá estão, morreram e mortos, lá estão. Mas se você for em Jerusalém, lá vai ter um lugar onde colocar o corpo de Cristo, e vai estar uma plaquinha escrita em inglês, porque a linguagem mais disseminada na humanidade é o inglês. E lá vai estar escrito assim, ó: He is not here, for he is risen. Ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Então, essa é o nosso atestado de garantia, que o nosso mestre ressuscitou. Aleluia. E ele voltará uma outra vez para resgatar, arrebatar, diga-se de passagem. A palavra arrebatar quer dizer arrancar de uma vez, arrancar com força, tirar de uma só vez aqueles que foram lavados e remidos pelo seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é a nossa garantia, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Você falando aí sobre esses fundadores aí de religião, me lembrei de Augusto Conte, que a história conta que ele disse: eu vou fazer uma escola que vai ser mais conhecida do que o cristianismo. E a história conta que um dos seus sócios disse: é muito fácil tu elaborar uma escola mais conhecida do que o cristianismo.
Basta tu fazer 3 coisas para tu se tornar o teu nome grande. E a história conta que o seu sócio disse para ele: a primeira coisa, tu tem que nascer de uma virgem. E isso tu não pode. A segunda coisa, tu tem que ter poder para fazer cego enxergar, aleijado Milagres andar. acontecerem. Tem que fazer bastante milagres. E isso tu não faz, Augusto. E a terceira, tu tem que morrer, tu tem que passar 3 dias, tu tem que ressuscitar, subir aos céus e interceder por as pessoas que acreditam em ti. E a história conta que de joelhos se curva dizendo somente Jesus. Somente Jesus. Porque somente Ele morreu e ressuscitou e nos garante vir nos buscar. Se formos falar de garantia, tem uma outra garantia tremenda, enorme, maravilhosa, diga-se de passagem, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, ele disse: não vos deixarei órfãos. Deixou conosco o Espírito Santo, Consolador, aquele que geme com gemidos inexprimíveis em nosso favor, aquele que, quando você não tem palavras de orar, para conversar com Deus, ele entende o seu sofrimento, ele sabe do que você precisa, intercede a Deus, aquele que te consola, aquele que abre os seus olhos para o entendimento da palavra, porque quando Cristo voltar uma segunda vez, esse entendimento que o pastor Adalto, diga-se de passagem, tem, vai acabar. Porque todos nós seremos arrebatados, porque quem nos dá um entendimento é o Senhor Espírito Santo. Então, não vai ser mais preciso aqui na terra, quando o Senhor Jesus Cristo voltar e arrebatar a sua igreja. Então, esse mesmo Espírito Santo, que nos consola, que nos edifica, que nos prepara, ele está conosco todos os dias. A Bíblia vai dizer, queridos, que somos entregues à morte todos os dias. O apóstolo Paulo nos fala disso, que todos os dias somos entregues à morte. Aí, a palavra do Senhor fala que o salmista Davi diz: mas a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, esse é o nosso paripense. Louvado seja Deus por a sua vida, por a sua casa, por a sua família, sempre aqui com um convidado especial. E hoje, com honra, com alegria, estamos aqui com o pastor Noé Vieira, pastor da Assembleia de Deus Montese, ali no Parazinho. Está conosco aqui no Paripense, abordando um tema muito importante sobre a volta do Todo-Poderoso, a volta de Jesus Cristo, porque nós sabemos que Ele sim vai voltar. O pastor já falou de texto bíblico, já falou de experiência, já falou dos fundadores de religião e falou do nosso Deus que deixou esse atestado, deixou essa garantia, que ressuscitou, está junto da majestade qualquer hora, vem buscar o seu povo escolhido aqui na terra, a qual ele mesmo disse no Evangelho de João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, não fique aflito, creia em Deus, creia também em mim. Ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Ele disse: se eu não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar lugar e voltarei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, como o pastor Noé falou, não é uma história de quadrinho, não é uma ficção, é uma realidade. Jesus vai voltar. Não é isso, pastor Noé Vieira? Quando alguém te perguntar: você está esperando o quê? Estou esperando a vinda de Cristo. É isso que aguardamos. Estamos esperando. E falei e torno a repetir. Eu faço parte de uma geração que não irá morrer. Eu, pastor Adalto, você que está nos escutando, fazemos parte de uma geração que não irá morrer. Nós veremos a glória de Deus com os nossos próprios olhos. Nós ouviremos o som da trombeta tocar. Oh, glória. Nós viremos com os nossos olhos os céus se abrirem e descer Jesus Cristo e buscar o seu povo. Eu acredito nisso, pastor, piamente, que fazemos parte dessa geração. Por que você diz isso, pastor? Porque Cristo não tardará. Cristo não tardará a voltar. Louvado seja Deus. Eu queria ler um texto aqui em Atos, que os próprios anjos também falaram a respeito de Cristo. Não somente ele, os apóstolos falaram, os anjos falaram, o próprio Jesus falou em Atos capítulo de número 1, no versículo de número 11, e lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas, esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como vistes.
até os seres angelicais testemunharam e falaram que o próprio Jesus Cristo vai voltar. A Bíblia Sagrada fala do retorno de Cristo 8 vezes mais do que da primeira. Ou seja, se a primeira aconteceu, o Verbo encarnou, e se a segunda vez fala 8 vezes mais, isso significa dizer que nós temos que estar convictos com essa certeza que Cristo voltará. Não é isso, pastor? E é uma realidade. E vai acontecer breve, breve. Eu louvo ao Senhor pela vida dos santos, os que já se entregaram a Jesus. E a você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, como o único e suficiente Salvador de sua vida, reforço o convite. Procure uma igreja mais próxima da sua residência. Procure uma igreja. Aceite a Jesus. Busque Ele. Aceite Ele como Salvador, único Salvador da sua vida. Pois somente em Jesus é que encontramos a salvação. E Ele voltará, como é o tema desse podcast, Ele voltará e breve, breve voltará. O próprio Paulo disse, né, e conhecereis o tempo, é hora de despertar do sono, porque a vossa salvação está muito mais próxima do que quando aceitamos a nossa fé. Você pode até me perguntar assim, pastor, mas me dê mais provas de que Cristo vai voltar? Me dê mais certezas, mais garantias? O próprio Senhor Jesus Cristo nos entregou uma palavra belíssima através do seu Evangelho de Mateus, capítulo de número 24 em diante, acerca dos fins dos tempos. Você vai me dizer se isso aqui que Jesus escreveu há quase 2000 anos atrás, se não já está acontecendo. Escute bem o que vai dizer aqui, em Mateus capítulo 24, e versículo de número 6 em diante. Vai dizer assim, versículo 5 em diante. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Só o que tem por aí no meio do mundo são falsos pastores, falsos líderes religiosos, falsos profetas, dizendo que estão pregando em nome de Cristo e estão enganando a muitos. Está acontecendo não? Sim. Versículo 6. E ouvireis guerras de rumores de guerras. Está acontecendo guerras? Sim. Diga-se de passagem um fato interessante e intrigante. Um certo sábio disse que não sabe como vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, mas sabe como é que vai acontecer a Quarta Guerra Mundial. Será com paus e pedras. Devido ao poder de destruição da Terceira Guerra Mundial vai ser tão grande, tão em massa, que vai destruir a humanidade. Que a Quarta Guerra Mundial será de paus e pedras. Né? Forte. Então, está acontecendo guerras ou não? Sim, recentemente, você vê nos noticiários aí a guerra não mundial, mas uma guerra lá fora, entre a Rússia e a Ucrânia, entre outros países. Está acontecendo guerra. Olhai e não vos assusteis, porque isso é misto e que tudo isso aconteça. Porém, ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Tudo isso já está acontecendo, meu amado. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então, vos hão de entregar-se para serem atormentados e matar-vos-ão. Aqui se acontecerá acerca da perseguição da igreja. Odiados de todas as nações por causa de meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trairão-se uns aos outros, e muitos se odiarão. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, 13. Então, Deus nos garante, Deus nos atesta, que aquele que perseverar, que for fiel até o fim, mediante todos esses acontecimentos e tantos outros que ainda está por vir, será salvo, se perseverar até o fim. E tudo isso é sinais que o próprio Deus orientou para que seu povo esteja pronto. Eu costumo sempre falar, pastor Noé Vieira, eu costumo sempre dar um exemplo do Guanabara. Se a passagem está marcada para 8 horas da manhã, se você chegar às 8h30, 8h20, o Guanabara não lhe espera. Ou seja, eu não posso me preparar, eu tenho que estar preparado. Cajado na mão, no ponto para viagem.
E o texto que você leu aí, Mateus capítulo 24, o próprio Jesus orienta no versículo 37, quando ele diz: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vida do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebiam, casava e dava-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Aí ele diz: e não perceberam senão quando viu o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. O Senhor nos orientando, deixando sinais que, como foi nos dias de Noé, será na vinda de Cristo. Só para te situar, nos dias de Noé, basicamente foi assim. Deus falou a Noé que aconteceria um dilúvio, acabaria com a humanidade, com a maldade da humanidade, mandou que Noé fizesse um barco, talvez você conheça a história, a arca de Noé, e Noé saiu pregando: olha, vai acontecer um dilúvio. Foi, pastor? Inclusive, Pedro chama ele pregoeiro da justiça. Pregoeiro da justiça. Gente, vamos entrar na arca, vai acontecer o dilúvio. Foi o que fizeram? Não deram créditos à voz de Noé. Assim é também nos dias de hoje. Muitos pastores falam sobre o retorno de Cristo e muitas pessoas não dão crédito, não escutam. Entra no ouvido e sai em outro. Mas é uma realidade, querido. É uma realidade. Interessante que Pedro ele fala da paciência de Deus. O Senhor ele não retarda a sua promessa, mas ele é longânimo para convosco, porque ele deseja que todos se arrependam e venham ao conhecimento desta verdade. Por que foi que ele não voltou ainda? Porque ele está com paciência para salvar a humanidade, ele tem paciência de salvar sua casa, sua família. E a própria Bíblia diz que ele não quer que nenhum se perca. É desejo dele. É desejo dele que nenhum se perca. E continuando o texto que o pastor leu, Mateus 24, ele continua dizendo que assim como foi no dia de Noé, ele diz, no versículo 40, estarão no campo e um será tomado e o deixado outro, que é o sinal do arrebatamento, duas estarão trabalhando, uma será tomada e outra deixada, portanto vigiai, porque não sabeis que hora, dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Ninguém espera o ladrão. A gente faz o quê? Vigia, porque ninguém sabe qual é que o ladrão vem. Da mesma forma, nós não sabemos o retorno de Cristo, devemos estar preparados hoje. Devemos estar preparados nesse exato momento. Talvez antes desse podcast, Jesus pode voltar. Com certeza. Como talvez daqui a 10 anos. Nós não sabemos. Mas como o pastor falou, precisamos estar preparados. Louvado seja Deus por a sua vida, irmã Adília Neta. Peço oração para minha mãe Raimunda e toda a minha família. Vamos sim orar com certeza. Em nome de Jesus. Deus é bom. Deus vai dar vitória. Luzia Araújo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Já estamos encerrando, estamos aqui já com 45 minutos. Eita, glória. Fala da Bíblia, é bom demais, no instante passa. Mais falando do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pastor Noé Vieira, estamos encerrando. Muito obrigado por a sua participação aqui. Geralmente o nosso podcast aqui é 1 hora, 40 minutos, 50 minutos. E eu louvo a Deus por a sua vida, por a sua casa, por a sua família, por o seu ministério. Sempre aqui procurando essa união de estar conosco aqui na cidade de Granja e nessa região, né, que você faz parte, em nome de Jesus. Suas considerações finais, pastor? Eu que agradeço, pastorzão. Do fundo do meu coração, o senhor sabe do apreço que eu tenho pela sua pessoa e essa demagogia, essa hipocrisia. Deus sabe, Deus é minha testemunha. Eu louvo a Deus pela sua vida, de ter lhe conhecido, esse homem de Deus excepcional, esse líder, esse canal de bênção na vida de muitas pessoas, né? Talvez eu seja mais jovem de idade, com todo respeito, do que o senhor. Né? Branca, né? Então eu tenho o senhor como... Eu não vou nem revelar a minha idade. Né? Então eu tenho o senhor, assim como o pastor Marcos, o pastor Itan, dentre os grandes nomes aqui da cidade, como líderes e como ícones, para que eu tenha tomar como base para a minha formação, né? Eu louvo ao Senhor pela sua vida, pastor.